Olá, alunos! Agora vamos dar continuidade ao estudo da farmacocinética. Nós dizemos, então, que na farmacocinética a gente diz que cada órgão do nosso corpo ele é um compartimento. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que ele tem um funcionamento próprio, ele tem características próprias, e as características dos órgãos, elas interferem no metabolismo de um fármaco ou de uma droga. Como a gente tem tantas questões individuais, a gente diz que cada medicamento ele atua de uma maneira em um organismo. Porque a gente vai ver que medicamentos eles vão passar pelo aparelho digestivo, vai passar pelo estômago, depois vai ser absorvido no intestino, aí ele vai ser distribuído na corrente sanguínea, pode passar pelo fígado. E cada organismo, ou seja, cada indivíduo, tem características próprias. O meu aparelho digestivo é diferente do aparelho digestivo de quem está assistindo esse vídeo agora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu tomo um comprimido qualquer e uma outra pessoa também toma o mesmo comprimido, eles não vão ser absorvidos da mesma maneira. Logo, nós vamos ter diferentes biodisponibilidades daquele medicamento no corpo, mesmo tomando exatamente o mesmo comprimido. Por isso, o medicamento, a gente diz que ele nunca vai funcionar exatamente igual nas pessoas. O que é feito, então, para a gente ter uma margem segura? É feita uma média lá no laboratório, na fase de testes. Eles observam quanto tempo leva para absorver, para fazer o efeito, para ser excretado. E é elaborada uma média, e essa média é dada então na comprovação do medicamento. Agora eu quero que vocês olhem aqui comigo nesta imagem. Nessa imagem nós temos o quê? Nós temos um esquema mostrando as principais etapas da farmacocinética, que é a absorção do fármaco, depois nós temos a distribuição, que é quando ele vai começar a andar pelo nosso corpo, em seguida o metabolismo, e o metabolismo o que é? É quando esse fármaco, ele começa então a interagir com os receptores e com órgãos. E depois do metabolismo eu tenho por fim o quê? A eliminação, porque ele já foi usado e ele vai ser então excretado. Então essas informações, agora voltando aqui, essas informações da farmacocinética, ela estará aonde? Onde que eu posso ver? Como é que eu vou saber, né, como que o medicamento ele vai se comportar no meu organismo? Você pode ler a bula. A bula ela é um componente do medicamento que é muito importante. E a bula, então, muita gente acaba jogando fora, né? Ninguém se importa com a bula. O pessoal abre a caixa, joga a bula fora e nem lê o que está lá. E se contenta apenas com o quê? Com as orientações que são dadas pelo médico. Mas a bula, ela é um documento oficial que contém informações básicas sobre o medicamento, que é para aquelas pessoas que são mais leigas no assunto poderem ler e compreender o que vai acontecer quando elas tomam o medicamento. E também tem informações mais técnicas, que são importantes para quem é profissional da área. E a bula, ela é obrigatória para todos os medicamentos, inclusive aqueles medicamentos fracionados. Aquele medicamento que você compra de cartelinha, você tem direito à bula daquele medicamento, nenhuma farmácia entrega. Mas se você quiser ter a bula, é direito seu exigir a bula desse medicamento, ok? E o que vai ter na bula então? Nós temos informações simples que vão desde nome comercial, nome da composição química, dosagem, posologia recomendada para as diversas idades, indicações ou para que serve o medicamento, as contraindicações, validade, cuidados referentes ao armazenamento do medicamento e outras informações adicionais relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor.
Mas nós também podemos ter informações mais de ordem técnica, que são mais específicas, que daí tem uma linguagem mais científica, que você tem ali dos efeitos adversos, dos riscos de superdosagem, de como agir em caso de hipersensibilidade ou em reações alérgicas, ou quais pessoas que podem desenvolver reações alérgicas relacionadas àquele medicamento ou a componentes daquele medicamento, as interações medicamentosas ou interações com medicamentos, em que situações não utilizar aqueles medicamentos, ou as restrições para casos de gestação, ok? Então a bula, ela, como a gente falou, ela é um documento oficial que é previsto em lei e está na resolução RDC número 47 de 8 de setembro de 2009 da Vigilância Sanitária. Então a bula, ela é um documento muito importante que contém informações sobre a farmacocinética e também a farmacodinâmica de um medicamento. Então agora vamos começar a falar sobre as etapas da farmacocinética. Ela começa com o quê? Qual que é a primeira etapa? Vamos pensar assim, você tomou o medicamento. A gente começa a ter o que no momento que a gente ingere o medicamento? A etapa de liberação. A liberação é a chamada etapa pré-absorção. Então a liberação ela serve para quê? Para separar o fármaco dos seus excipientes. Porque lembra lá na aula que a gente falou de formas farmacêuticas. O fármaco ele é o quê? Ele é como se fosse um bolo, ele tem vários produtos, ele tem a massa, o fermento, né? Claro que o fármaco não precisa do fermento, mas ele tem uma massa para carregar o fármaco até o local de ação. Só que daí para ele o fármaco poder atuar, ele precisa se separar desses recipientes. Ele faz isso na etapa de liberação. E a etapa de liberação ela se divide em 3 etapas: desintegração, desagregação e dissolução. A desintegração ela é para quê? Ela é a etapa da destruição da forma farmacêutica. Ela é quando você começa a ser destruída para que você tenha o quê? A desagregação, que daí é quando as moléculas começam a ser separadas. Então você destrói aquela parte mais externa, se for um comprimido, né? Digamos ali, você tomou um comprimido revestido. Então você precisa destruir o revestimento. E aí ele começa, depois dessa destruição, ele começa a separar as moléculas. Elas começam a se separar na etapa da desagregação. E aí você vem a etapa da dissolução, que é quando o fármaco ele entra na forma aquosa para que ele possa então ser absorvida. Ela precisa estar nessa forma aquosa para ser absorvida, senão não tem absorção e o produto vai ser eliminado, se for de via oral, vai ser eliminado no intestino, né? Ou seja, pelas fezes. E se for de, por exemplo, injetável, aí a gente vai ter um problema se ele não for absorvido, porque ele pode causar inflamação e até mesmo necrose do tecido, ok? Então a liberação, ela é a etapa que deve disponibilizar o fármaco no local de ação, né? Ela deve deixar o fármaco de uma forma que ele possa se transportar para o local de ação. Tem que estar sempre acima da concentração mínima efetiva, ou CME. Por que sempre acima da concentração mínima efetiva? Concentração mínima efetiva, o nome já está dizendo para a gente, é aquela quantidade mínima para que o medicamento tenha efeito terapêutico. Logo, se estiver abaixo dessa concentração, a concentração plasmática vai ser muito baixa e não vai ter o efeito terapêutico desejável, ok? E também tem que estar abaixo da concentração tóxica mínima. Concentração tóxica mínima, o que é? É a quantidade mínima para ter o efeito tóxico para o organismo. Esse intervalo entre concentração mínima efetiva e concentração mínima tóxica, a gente chama de índice terapêutico. E essa palavra é muito importante na farmacologia.
Índice terapêutico é esse intervalo da dose para fazer o efeito, da dose para causar danos para a pessoa. Então, quanto maior é o índice terapêutico de um medicamento, mais seguro ele é. Por quê? Porque se você de repente toma um pouquinho a mais, se enganou ali, errou o horário de tomar e tomou fora do horário, no intervalo mais curto, você tem uma margem de segurança boa. Agora, se o índice terapêutico for pequenininho, é um medicamento que você tem que ter muito cuidado. Porque um pouco que você passe da dosagem, tomar um a mais, ou de repente tomar fora do horário, um intervalo muito curto, você tem uma chance maior aí de ter danos relacionados à toxicologia do medicamento. Então isso é bem complicado. Então a gente busca atualmente medicamentos que tenham índice terapêutico muito grande. Para quê? Para que justamente sejam medicamentos mais seguros para o paciente. A liberação então ela é imediata, ela ocorre já no momento em que o fármaco ele é administrado, ou ela pode ser controlada. Lembra que a gente falou lá nas formas farmacêuticas, né? Que nós temos comprimidos de liberação controlada, que são medicamentos onde o seu excipiente são mais resistentes e por isso eles conseguem resistir um pouco mais à etapa de liberação, fazendo com que a liberação seja mais controlada ou normalmente mais lenta, ok? Então, sobre a liberação controlada, ela pode ser retardada, ou seja, demorar para começar, ou ela pode ser prolongada, que é aquela que é liberada lentamente e a pessoa pode... aí você tem um medicamento em que a pessoa pode demorar mais tempo para voltar a tomar novamente, ok? Então agora nós vamos fazer uma pausa e aqui nós encerramos a parte da